Agora nós vamos ao vivo então com o Thiago Melo, que tem as informações para a gente. Por que tanta chuva ainda, Thiago, nessa região, nas regiões sul e sudeste? Como é que fica aqui na região norte? Porque ontem ameaçou um temporal e nada de água, Thiago. Pois é, mas a previsão mostra que ainda vai chover aqui em Teresina e no norte do Piauí. Trazendo alguns números aí, a barragem de Boa Esperança, por exemplo, lá em Guadalupe, é algo que é sempre visto, porque dependendo da vazão lá da barragem, influencia diretamente no nível de outros rios, como Parnaíba, por exemplo. E a barragem de Boa Esperança chegou a 91% da capacidade e a vazão aumentou. Portanto, a gente deve ter mais volume em alguns rios aqui do estado do Piauí. Números da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, indicam, por exemplo, que lá em Barras, no norte do estado do Piauí, o rio Maratauã está em cota de alerta a apenas 24 centímetros para chegar à cota de inundação. Em Luzilândia, o rio Parnaíba continua em estado de atenção com tendência de subir a cota em 10 centímetros, chegando a 4 metros e 64 centímetros. Aqui em Teresina, o Poti está em situação normal, a cota atual é de 6 metros e 80 centímetros, já o Parnaíba em cota de alerta, com 5 metros e 61 centímetros e tendência de elevação de 13 centímetros aí nas próximas horas. Esse boletim foi expedido ontem à noite por volta das 9 horas pelo Serviço Geológico do Brasil. Mas a gente vai conversar a partir de agora com o climatologista Werton Costa, a quem a gente deseja um bom dia, Werton, e qual deve ser o quadro. Começando aqui para a nossa região, para Teresina, onde a gente percebe as nuvens se movimentando, aparenta que vai ter temporal, mas não chove. Devemos ter ainda chuva na capital? Bom dia, a todos os telespectadores. Na verdade, Teresina vem apresentando um quadro de déficit pluviométrico, ou seja, de chuva abaixo da média. Não chegamos ainda aos 100 milímetros da média de 265 que é prevista para abril. A climatologia de precipitação, que são os volumes médios de chuva para o estado do Piauí em abril, são bastante elevados. Para mais da metade dos 224 municípios do Piauí, abril é o segundo mês mais chuvoso. Porém, como foi bem colocado pelos colegas aí da imprensa, a chuva ela está estacionada no sul do estado. Ou seja, esse é o período que o extremo sul, a estação começa a definhar, começa a terminar, Ela já vai tendo aquela curva descendente dos volumes chuvosos. Porém, nós tivemos aí praticamente 6 dias de volumes muito intensos, pegando lá do extremo sul, Correntes, Gilboés, da faixa sertaneja limítrofe com a Bahia e da região ali, pegando da Matopiba até o limite do Maranhão, na altura de Uruçu e Floriano. Volumes muito expressivos, chuva extemporânea, chuva atípica, causando grandes transtornos para aquelas populações. Volumes que oscilaram entre 60 a até mais de 80 milímetros no intervalo inferior a 24 horas. Bom, considerando que Teresina choveu abaixo da média, significa que a gente pode ter uma concentração maior de chuva nesses últimos 10 dias do mês? Muito bem, embora a natureza não trabalhe de forma tão redondinha, basta nós lembrarmos um pouco que no ano passado a chuva foi concentrada nos primeiros 10 dias de abril, com muita intensidade. Nós tivemos os 10 primeiros dias de abril com pouca chuva em todo o estado do Piauí, os 10 dias subsequentes com muita chuva. Há uma tendência muito clara, e os modelos matemáticos, são os modelos oficiais de previsão dos principais órgãos de meteorologia do Brasil, apontam o retorno das chuvas com boa intensidade, principalmente sobre a região da Grande Teresina. Da Grande Teresina até o litoral. Aí, nesse momento, as chuvas no sul devem decair um pouco, ok? E voltar a um ciclo de normalidade. Há também um cenário muito otimista, que é o do INMET, para a previsão maio, junho e julho. Junho e julho não são meses chuvosos e maio ainda tem metade da chuva de abril para boa parte dos municípios do norte. Há boas perspectivas também nesse sentido. Muito obrigado, Werton, pelas informações. Nádia?